Hoje, vamos explorar um dos tratados mais significativos da antiguidade, o Tratado de Verdun. No século IX, a Europa mergulhou em uma era de incerteza e mudança. O Império Carolíngio, uma vez poderoso, estava à beira do colapso. E no coração dessa turbulência, um evento histórico moldaria o destino do continente, o Tratado de Verdun, assinado em 843 d.C. O Império Carolíngio, um dos mais importantes e influentes da Europa medieval, teve sua ascensão e queda centradas na figura de Carlos Magno, ou Carlos I, também conhecido como Carlos, o Grande. Sua história, que se estende desde o final do século VIII até o século IX, é crucial para entender a transição da Antiguidade tardia para a Idade Média e os primórdios da formação da Europa moderna. O Império Carolíngio teve origem com Pepino, o Breve, que foi o primeiro monarca carolíngio a ser coroado rei dos francos em 751 d.C. Seu filho, Carlos Magno, consolidou e expandiu esse reino, tornando-se o governante mais poderoso da Europa Ocidental. Carlos foi coroado como imperador do Sacro Império Romano-Germânico em 800 d.C., um evento que marcou o ressurgimento do Império Romano do Ocidente sob uma nova dinastia. Carlos Magno, também conhecido como Carlos I ou Carlos, o Grande, foi um dos líderes mais influentes da Europa medieval e o fundador do Império Carolíngio. Seu reinado, que se estendeu de 768 d.C. até sua morte em 814 d.C., marcou um período crucial na história europeia, caracterizado por conquistas militares, reformas administrativas e um renascimento cultural. Carlos Magno nasceu por volta de 742 d.C., filho de Pepino, o Breve, e Bertrada de Laon. Ele ascendeu ao trono franco após a morte de seu pai em 768 d.C., juntamente com seu irmão, Carlomano. Após a morte de Carlomano em 771 d.C., Carlos tornou-se o único governante do Reino Franco. Ao longo de seu reinado, Carlos Magno expandiu vastamente os domínios francos por meio de campanhas militares ambiciosas. Ele conquistou e unificou territórios que hoje correspondem à França, Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda e partes da Espanha e Hungria. Suas conquistas estabeleceram as bases para o futuro Sacro Império Romano-Germânico. Carlos Magno foi um líder visionário que implementou uma série de reformas administrativas destinadas a fortalecer seu império. Ele dividiu seu reino em condados e nomeou condes para administrar essas regiões. Além disso, estabeleceu emissários reais para supervisionar a justiça e a cobrança de impostos, aumentando assim o controle centralizado sobre o império. Um dos aspectos mais marcantes do reinado de Carlos Magno foi o Renascimento Carolíngio, um período de renovação cultural e intelectual na Europa. Ele incentivou a educação e fundou escolas em todo o seu império, muitas vezes associadas a mosteiros. Carlos também promoveu a produção de manuscritos iluminados, copiando e preservando textos clássicos e religiosos. Sua corte em Aachen tornou-se um centro de aprendizado e cultura, atraindo estudiosos de toda a Europa. Em 800 d.C., Carlos Magno foi coroado imperador do Sacro Império Romano-Germânico pelo Papa Leão III, em uma cerimônia na Basílica de São Pedro, em Roma. Esta coroação não apenas legitimou seu governo, mas também simbolizou a continuidade do poder imperial no Ocidente, dando origem ao que mais tarde seria conhecido como o Sacro Império Romano-Germânico. Carlos Magno faleceu em 814 d.C., em Aachen, deixando para trás um império vasto e uma influência duradoura na história europeia. Seu legado como um líder militar habilidoso, reformador administrativo e promotor da cultura e da educação perdurou através dos séculos. Ele é lembrado como um dos grandes governantes da Idade Média, cujo reinado ajudou a moldar a Europa moderna.
Carlos Magno estabeleceu um vasto império que se estendia da atual França até partes da Alemanha, Itália e Espanha. Ele implementou reformas administrativas, econômicas e culturais significativas, promovendo a educação, a unificação da moeda e a codificação das leis. Seu governo foi caracterizado por um programa ambicioso de construção de escolas, mosteiros e palácios, muitos dos quais se tornaram centros de aprendizado e cultura. O reinado de Carlos Magno viu o florescimento de um renascimento cultural conhecido como Renascimento Carolíngio. Ele incentivou a preservação e cópia de textos antigos, resultando na produção de muitos manuscritos iluminados. Carlos também promoveu a padronização do latim e a disseminação da fé cristã, contribuindo para a unificação cultural do Império. Após a morte de Carlos Magno em 814 d.C., o Império enfrentou desafios de sucessão e pressões externas. Seus sucessores não conseguiram manter a coesão do Império, levando à sua divisão entre os netos de Carlos Magno pelo Tratado de Verdun em 843 d.C. Esse evento marcou o início da fragmentação do Império em reinos menores, dando origem à França, Alemanha e outros estados europeus. Apesar de sua eventual fragmentação, o Império Carolíngio deixou um legado duradouro na Europa. Seu sistema administrativo, sua influência cultural e suas instituições eclesiásticas moldaram a Europa medieval. Além disso, sua divisão territorial influenciou as fronteiras políticas e culturais que persistem até os dias atuais. Em resumo, o Império Carolíngio foi uma das primeiras tentativas de unificar a Europa Ocidental após a queda do Império Romano do Ocidente. Embora tenha sido efêmero em sua forma unificada, seu impacto na história europeia é inegável, servindo como um precursor importante para os estados modernos e para a identidade cultural europeia. Sob Carlos Magno, o Império Carolíngio alcançou grandeza e expansão. Mas após sua morte, divisões internas e pressões externas ameaçaram desfazer sua herança. Quando o Império foi dividido entre os três filhos de Luís, o Piedoso, o Tratado de Verdun emergiu como a solução para a disputa territorial. O Tratado de Verdun dividiu o Império Carolíngio em três partes. Lotário recebeu a região central, que incluía a Lotaríngia, ou Luís recebeu a Gália Ocidental, e Carlos recebeu a Gália Oriental. Embora destinado a trazer estabilidade, o Tratado de Verdun desencadeou séculos de conflitos e rivalidades na Europa. Suas fronteiras moldaram as nações e culturas que conhecemos hoje. O Tratado de Verdun não apenas dividiu um império, mas também definiu o curso da história europeia. Seus efeitos ressoam até os dias atuais, lembrando-nos da complexidade e das consequências das decisões políticas do passado.